Oi, meninas! Estamos de volta com o nosso Desperta, Desperta, mulher! Mulher! E a gente já está começando hoje quente Ai, o negócio, porque a gente já estava conversando aqui antes, nos bastidores, a respeito. É porque, na verdade, esse tema de hoje, ele já vem sendo procurado, né? já tem Para a um gente já tempinho já. falar sobre ele já tem um tempo. E a gente estava bem relutante, porque a gente sabe que é um tema polêmico. Bem mesmo. A gente sabe que é um tema que já ouviu aquele ditado que fala assim: ah, a gente não pode discutir sobre futebol, política e religião? Então, é mais ou menos isso. E a gente sabe que é um assunto delicado para muitas pessoas, mas já tinha tido uma procura sobre isso, outras pessoas já tinham pedido para a gente falar, e chegou mais pedidos para a gente falar sobre esse tema. E a gente ficou num beco sem saída. Ai, Então, o tema hoje é sobre religião dentro do relacionamento. diferença de crenças em um relacionamento. Exatamente. E aí, amiga? Passo a minha palavra, passo a minha palavra para você. Pode começar. Como o primeiro tópico, ai que difícil. Quando o amor supera a diferença de crenças. É possível um amor superar a diferença de crenças? Sim, eu acredito que sim. É, Le- Focando que amor é decisão, é, né? E se você não fez o alinhamento de expectativas no começo, sim, você tem que aceitar a pessoa daquele jeito. com A partir certeza. do momento que você está querendo moldar ela da sua forma, querendo que ela se transforme, porque você deseja, aí eu acho que já não está virando um relacionamento saudável. A pessoa ela tem que mudar e transformar por ela mesma e aqueles pontos que realmente precisam ser melhorados. Agora, para satisfazer somente o desejo do outro, talvez não é um relacionamento tão saudável assim e precisa ser repensado. E assim, lembrando que a mudança, igual a gente falou, a gente sempre fala aqui, igual a Giovana falou, a mudança ela parte da pessoa. Ninguém muda ninguém, ninguém tem o poder de mudar ninguém. É, Então, a gente pode até tentar, a gente pode fazer, a gente pode ter o nosso esforço em querer mudar aquela pessoa, mas se a pessoa não quiser a mudança, não acontece. E essa questão, igual a Giovana falou, da religião dentro do relacionamento, principalmente quando são religiões opostas, que é o intuito aqui hoje, que é o assunto, é, é muito delicado, muito delicado. Se não tiver, igual a gente sempre fala também, essa questão do alinhamento de expectativas desde o começo, que é uma coisa que ela tem que ser feita a todo momento. Além disso, tem que ter o respeito. Além disso, tem que ter também a questão do amadurecimento, né? A pessoa tem que ser madura o suficiente para compreender e para aceitar a religião do outro, o espaço do outro, a forma como ele lida com a religião dele. É, Mas assim, eu acho que sim, é possível, porém, os dois têm que querer, minha amiga. E eu acho que é bom analisar. Primeira coisa, a crença dela tá fazendo bem para ela, tá fazendo mal. Não, eu quero que ela mude porque tá fazendo mal para ela. Ou é só porque eu não acredito? Sim, é só por ego. Ah, ela tem que Não, é ser da porque minha só é religião. diferente da minha, Uhum. né? Eu acho que é importante a gente, primeira coisa, a gente tem que analisar e perguntar, tá fazendo bem? A vida tá fluindo? Tá vivendo de acordo com a que a gente veio aqui para viver? Ela é uma pessoa próspera? Ela tá feliz em todas as áreas da vida? Não, tem algo ali que precisa ser resolvido. Mas é o espiritual ou é o mental da pessoa? Porque às vezes ela tá passando por um problema que é psicológico, ela precisa de ajuda profissional e a religião não interfere, E sim, né? Porque a gente precisa cuidar do corpo, mente e espírito. Nós somos três em um. em equilíbrio. Então a pessoa, ela tem a crença dela, ela tá cuidando do corpo dela, mas aqui a mente que não tá legal, ela precisa o quê? De terapia. Não necessariamente mudar a crença dela para satisfazer o outro. Exatamente. Porque aí essa questão de mudar a crença, mudar a religião dela para satisfazer o outro, passa a ser um problema do outro e não dela. Passa a ser um problema do ego do outro. Ele simplesmente está com um capricho ali, mimado, dando birrinha, tem ó, alecrim dourado, tem que ser do meu jeito e ponto final. Aí, né, É gente? porque não é o que eu acredito, porque o Exatamente. certo não existe o certo. Né? Na verdade, a gente já está tendo algumas comprovações e que se você for estudar um pouquinho de cada, quase todas têm a mesma base.
É a mesma, só muda as Quase placas. todas têm a mesma base. E estudando mais a fundo, a mais diferente de todas elas é o budismo, das demais. Mas se você for pesquisar a fundo, todas têm uma base, e é uma base extremamente parecida. Então, para você não ficar muito refém daquilo que o meu é o certo, aquilo que é o certo, busca pelo conhecimento também. E a base de todas é a espiritualidade, é o espiritual. Não adianta. Então, eu acho que vai muito em questões de interpretação, né, amiga? É questão de interpretar. É a mesma coisa. A questão é tanto de interpretação que se você pegar uma mesma religião, vamos colocar o evangélico, você pode ir em 30 igrejas. Você pode escolher a mesma palavra na Bíblia. Cada igreja, cada pastor vai falar uma coisa diferente. Ou cada pastor vai falar de um jeito, cada pastor vai interpretar de uma forma. E Por cada uma tem quê? a sua doutrina. Exatamente. Ali, cada um está interpretando da sua forma. Cada um está interpretando da forma que entendeu, da forma que compreendeu. Então, assim, é a mesma coisa na Igreja Católica com o padre. Então, não vou falar em relação ao Espiritismo, porque no Espiritismo já muda, né? Já é o Evangelho e tudo. Mas se a gente for parar para observar em relação à Bíblia, em relação a alguma questão assim, é questão de interpretação. Eu estava pesquisando todas as religiões, todas, eu não consigo nem falar o nome de todas aqui. Mas, quer ver? Eu até coloquei aqui para colocar. Apesar de todas serem diferentes uma das outras, todas elas, 100%, acredita em um princípio supremo ou em um criador. Todas, sem Espiritualidade. exceção, acreditam sim no princípio supremo ou em um criador. Então, antes de falar que a sua que é a certa e a do outro está errada, é bom a gente buscar pelo conhecimento de todas. Todas. E eu também estava pesquisando aqui, olha que curiosidade. Aparentemente, Deus tem mais de 72 nomes. Pois é. Tanto que a gente estava até conversando sobre isso a semana passada. Se vocês forem pesquisar também, a letra J não existe no hebraico, né, amiga? A letra J é de Jesus. Jesus, né, na verdade. Exatamente. E até chegar no Jesus. Mas, então, primeira coisa, pergunte. Por que que incomoda tanto a mim? Porque eu acredito que só a minha que é certa. Eu quero que ela mude porque só a minha que é certa. Busca pelo conhecimento de todas. Por isso que eu falo que é o conhecimento que traz o despertar. É o conhecimento que não faz você ficar escravo daquilo que te falam. Conhecimento liberta, gente, em Ele é todas as libertador. áreas. Então, primeira coisa, se pergunte, não, eu quero que ela muda porque não está fazendo bem para ela. E aí você, de alguma forma, vai fazer com que ela perceba que ela realmente não está ficando bem. Porque a gente busca por um lugar para cuidar do nosso espiritual e a gente tem que sair de lá melhor que entrou. Então, se você está levando conflito para dentro do seu lar, se você está se tornando uma pessoa fanática e religiosa e não está percebendo isso, se isso está virando toda vez um atrito, é um caso a se repensar. Porque às vezes a outra tem a crença dela, mas ela não briga, né, por conta de religiosidade ou religião com ninguém. Se só a partir do momento que só essa pessoa começa a buscar atrito em todos os lugares sobre esse determinado assunto, o problema é com a pessoa. E observar também essa questão, né? Se está fazendo mal, alguma questão assim. Observar também, porque às vezes tem aquele ditado que fala assim, vassoura nova varre bem. Que no começo tudo são flores, no começo é tudo maravilhoso, e tem algumas pessoas que às vezes a gente demora um tempo até a gente conhecer a pessoa de verdade. Então, assim, você observar também o quê? Essa questão de mudança, essa questão de comportamento, essa questão do que você está percebendo agora, do que você está vendo agora, é uma questão realmente relacionada à religião ou é uma questão de caráter? Ou é uma questão de personalidade? Ou é uma questão de posicionamento dela mesma? Porque às vezes você está usando essa questão da religião como desculpa para não pegar e falar, não, realmente é assim que ela pensa, realmente é a forma com que ela vê, realmente
Não é nem só a questão da religião, se não for questão. Porque às vezes você fica naquela, muda a religião, muda a religião, muda a religião. Ela muda de religião e vai continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque o problema dela não era a religião. Aquilo ali era a personalidade, era o caráter, era a forma dela, é o jeito dela ser. Então, assim, às vezes não vai nem ter, ajuda, não, às vezes não vai nem funcionar ela mudar de religião, porque ela vai continuar sendo a mesma pessoa ali na base dela, e às vezes o que está te incomodando é a base, não a questão da religião, né, amiga? E como respeitar e conviver com crenças diferentes no relacionamento? Como respeitar e A própria conviver? pergunta já responde, respeitando. Entendendo que ninguém é igual a ninguém. Giovana é a Giovana, a Mirliane é a Mirliane, você é você, e o seu parceiro é o seu parceiro, ou a sua parceira, né? Não tem como. Eu até trouxe, amiga, que eu acho que casou certinho com esse item 2 para explicar de uma forma dinâmica para quem está do outro lado lá, para a pessoa até abrir um pouco a mente, por mais que seja um tema extremamente difícil, mas para ela vir de coração aberto, de mente aberta para assistir o episódio de hoje, Sim. né? E justamente todas as explicações aqui com base nos estudos que a gente realizou durante esses dias. Produção, pega esse saquinho de algodão aí. Algodão. Vamos mostrar aqui na prática. Será que a gente é tão diferente assim mesmo? Não. Será que as placas é tão diferente assim mesmo? Também não. Igual todo mundo fala? Vamos pensar, São vocês estão vendo pessoas, né, aqui amiga? uma bola de algodão grande. Essa bola de algodão aqui, vamos chamar o divino, Deus, energia superior, Energia suprema, Jeová, né, qualquer nome. universo, consciência cósmica, o que vocês, de acordo com a crença de vocês, é essa pessoa aqui. Ele é o todo. E aí, ele sempre existiu, mas só existia esse negócio no mundo. E na Bíblia fala que a palavra sempre existiu, né? Lá tem uma parte que fala isso também. Então, isso aqui sempre existiu. Aí, de repente, o que aconteceu? Ele pegou e desfragmentou. E aí, o que ele fez? Essa aqui é eu, essa aqui é a Mirliane, essa aqui é a minha filha, essa aqui é a Manuela, Maria Luísa, meu marido, a Zaya que latiu, a Julieta, o sofá que eu tô sentada, o carro que eu ando, a árvore lá fora, o mar, E o vizinho. o peixe, tudo. Não existe isso aqui mais. Só existe os fractais, que é isso aqui que sobrou. E também a Bíblia fala que o reino de Deus somos nós. Esse todo não tem mais. O que tem somos nós, que somos partículas desse todo. Que a Bíblia também fala que nós somos imagem e semelhança. Então vamos comprovar também tudo isso aqui que ele está falando? A Bíblia fala que Deus ele é onipresente e onisciente, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então ela menciona também que ele está presente em tudo e em todo naquele que vê. Certo? Certo. E também a imagem de Deus em nós. Esse desfragmentou, não existe aquilo lá mais. Também fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma prova. Tem mais uma prova também em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Está falando isso também. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Está lá em João 17:21 também. Então, se a gente for pegar vários trechos da Bíblia, comprova que a ciência explicou isso aqui. Independente da sua crença, da pessoa que tiver, nós somos fractais desse todo. Esse todo não existe mais, não tem nada lá no céu, não existe um senhor de barba branca lá em cima. Nós somos imagem e semelhança, todos nós somos iguais. Agora, as placas, quem criou somos nós mesmos. O senhor de barba branca também, tá, gente? E aí veio, onde vem Jesus nessa história? Ele veio justamente para trazer esse despertar, para fazer com que até os casais que estão tendo atritos ali parem de brigar por conta disso.
Porque todos nós temos o poder do todo, uma partícula de todo, porque todos nós somos iguais, vamos para o mesmo lugar. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Exatamente. Então, E para mais uma a gente prova. poder amar, a gente precisa, em primeiro lugar, respeitar. E mais uma prova. Quando Jesus falava com a pessoa, quando ela queria orar, ele não falava, joelho, olha para o céu, para Deus. Vai para o seu quarto. Isso. E fecha a porta. Mas não significa o quarto no ambiente do seu lar. Ali é para você se fechar e meditar você com você mesmo, porque Deus está dentro de você, porque você é um fractal do Todo-Poderoso. Para a gente poder se conectar. Para você se conectar. Mas tem gente que ora, tem gente que ora. Por quê? Porque assim você aumenta a sua vibração. E aí é isso que faz com que a sua vida prospere, que você ande. Porque existe o lado negativo e o positivo. Né? E o positivo é o que faz a gente conquistar as coisas. O negativo é o que tudo desanda. E quando a gente se sente pertencente mesmo de Deus, quando você ouve um louvor, ou quando você canta, quando você ouve uma palavra, é isso que aumenta a sua vibração. E faz com que você ande no caminho que tem que andar. Igual a gente fala também em todos os episódios, a gente vibra por quê? Porque tudo é energia. Tudo. E agora, amiga? Como é que a gente vai fazer para unir esses corações que estão distintos aí? Gente, assim, a primeira coisa, a base é o respeito, é a conversa. A gente precisa também tomar muito cuidado com a questão da religiosidade, né, amiga? Porque existe a religião e existe a religiosidade, que são duas coisas completamente diferentes. Eu falo por experiência própria, eu já vivi muita coisa em relação a religiões, em questão também de religiosidade, independente da religião. E a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre essa questão. Muito se fala sobre a gente ser salvo, muito se fala sobre. Cada religião aborda de uma forma, né? Uma religião aborda que a gente vai ser salvo, outra religião aborda que a gente vai para o céu, que existe o céu e o inferno, umas pessoas vão para o céu, as outras vão para o inferno. Outras religiões abordam em relação, né, ao espiritismo, que algumas vão para a luz, outras vão para o umbral, até pagar o que tem que pagar. Mas tudo que eu acho assim que é a base que a gente precisa entender. Não adianta a gente ser uma pessoa que a gente lê a Bíblia todos os dias, que todo domingo a gente está na igreja. Não adianta a gente ser uma pessoa que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias e toda segunda a gente está no centro. E a gente ser uma pessoa ruim de coração. Eu acho que a base de tudo é o nosso interior, é o que está dentro de nós. Eu conheço pessoas, de conhecer, que estão dentro da igreja todos os finais de semana, que são pessoas que são fiéis, que são pessoas com a religiosidade bem alta, e são pessoas com o coração escuro, com o coração horrível, são pessoas que falam mal do outro, pessoas que são violentas, que traem a esposa. Então, eu acho que nós viemos, eu acho que todo mundo, independente da religião, independente do que se prega, a nossa missão, o nosso papel aqui, independente do que a gente acredita, é sermos melhores hoje do que a gente foi ontem. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se transformar, a gente está aqui para ser seres humanos melhor. Nós estamos aqui para fazer caridade mesmo, para poder ajudar o próximo. Então a gente tem que ter isso muito claro. E fazendo até uma analogia, se a gente for parar para pensar, uma faca de cozinha, da mesma forma que ela serve para cortar um legume, ela serve para uma pessoa. Então o problema não é a faca, o problema é quem conduz essa faca, é quem manuseia essa faca, é quem usa essa faca. Então o problema não está na faca, porque a faca ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. O problema está na pessoa que usa essa faca, né? Então a questão somos nós, é o nosso interior, é dentro da gente, o que a gente carrega dentro da gente, independente de crença, independente do que a gente acredita, independente da casa que a gente frequenta, do lugar que a gente frequenta. Não adianta a gente estar dentro de um templo, não adianta a gente estar louvando, a gente estar rezando, a gente estar orando, a gente estar colocando o joelho no chão, sendo que com o nosso próximo, com as pessoas que precisam de ajuda, ao invés da gente abrir a boca para edificar, para levantar, a gente abre a boca para destruir o outro.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e a gente precisa olhar, eu acho que é primeiro para a gente mesmo, para depois a gente conseguir olhar para o outro. Toda vez, quando eu sempre penso antes de como eu vou tomar atitudes em alguns momentos. E é bom a pessoa também pensar. Para mim, o modelo perfeito do fractal do todo é Jesus. E aí eu sempre penso, como ele agiria? Será que ele realmente agiria apontando o dedo? Porque quando ele teve aqui, ele não apontou o dedo para Para ninguém, ninguém. né? Ele não fez diferença de ninguém, né? Ele não abriu um templo, ele não criou uma placa, ele não separou ninguém. Pelo contrário, ele foi nos improváveis, aquelas pessoas onde que ninguém chegava perto, que a pessoa não tinha coragem de tocar, ele fazia questão de pôr a mão. Andando na rua e unindo as pessoas. E para lembrar ela que ela é um fragmento desse todo, ele fazia questão disso. Então eu sempre penso, como ele agiria nessa situação? Então, se você conhece a história de Jesus, o que ele veio fazer aqui, quem é ele, talvez é o momento de você se perguntar se você está tendo atrito no seu relacionamento por conta disso. Como que ele agiria? O que ele faria? E até essa questão também, igual a Giovana falou, né? A gente pensar da mesma forma, o que ele faria. É a mesma forma, porque as pessoas que são religiosas demais, né? Que tá com essa questão da religiosidade, do fanatismo, igual a Giovana falou, são pessoas que apontam o dedo a todo momento. São pessoas que se consideram e se colocam numa posição acima das outras. É aquela pessoa que aponta o dedo e que fala, não, mas eu não faço isso, não, mas que não sei o que e tal. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente for pensar também como criador, se a gente for pensar como Deus, vamos lá, uma pessoa que está dentro da igreja todos os dias, uma pessoa que está lá todo domingo, contribui com o dízimo, ajuda no voluntariado, trabalha como voluntário, serve, faz isso, faz aquilo, dentro de casa, agride a esposa, é violento com os filhos, no trabalho fala mal de todo mundo. Nunca fez nada pelo Nunca próximo. fez nada pelo próximo. Se vê uma pessoa, às vezes, na rua passando uma necessidade, não ajuda, bate a porta na cara, não doa uma cesta básica, não tenta fazer uma caridade em nenhum sentido. E a gente vê, de outro lado, uma pessoa que não está dentro da igreja todos os domingos, a gente vê uma pessoa que não frequenta, às vezes até por questão de falta de tempo, às vezes porque realmente não quer, mas a pessoa está dentro da casa dela, todos os dias ela está ali orando, ela reúne a família para poder ler, que seja a Bíblia, para poder ler o Evangelho, ela faz o Evangelho no lar, independente da crença dela, porque, igual eu e Giovana, a gente estava conversando, da mesma forma que está na Bíblia, a igreja ela está ali para poder reunir, para poder levar a palavra de Deus, mas ele mesmo fala que onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Então a pessoa está em casa, a pessoa está reunindo os familiares, ela está ali orando, ela está se dedicando, é uma pessoa no trabalho que ajuda os outros colegas de trabalho, é uma pessoa que é amorosa dentro de casa, que tem o respeito, que sabe conversar, que sabe dialogar, é um excelente pai, um excelente marido, ajuda as pessoas quando precisa, tenta ajudar de todas as formas possíveis. E aí, na hora que a gente fala em relação a condenar, ou às vezes na hora que a gente fala em relação a ser salvo, de qualquer forma que seja, de qualquer religião da forma que acredita, da forma que se prega, você acha mesmo que aquele ali que está dentro da igreja, que está ali todo domingo, que está ali com o dízimo e não sei o que, não sei o que, você acha mesmo que ele vai estar no lugar acima daquele que está dentro de casa fazendo bem 24 horas por dia? Então, assim, se a gente for parar para pensar, é questão até de raciocínio lógico, né? A gente não precisa de muito, nem muito conhecimento. E Pelas eu suas acho obras, não isso, é? e eu acho que a partir do momento que você quer obrigar a sua esposa, quer obrigar o seu marido, quer obrigar um filho, quer obrigar quem quer que seja a ir para a sua religião, a fazer da mesma forma que você, a ser da forma que você quer, tudo do seu jeito, eu acho que quando você chegar nesse momento, é o momento de você fazer uma autorreflexão e uma autoavaliação de você mesma. Você olhar para você olhar para dentro, você olhar para suas atitudes e você ser sincera com você mesmo e pensar, poxa vida, se Deus estivesse me julgando agora, nesse momento, porque Ele é o único que tem o poder para julgar a gente, para julgar as nossas atitudes. O único. Ele estaria feliz com as minhas atitudes? Ele estaria contente com a forma com que eu estou tratando minha esposa, com a forma com que eu estou tratando meu marido, de eu estar querendo obrigar as pessoas a fazer uma coisa por questão de ego meu?
Então, eu acho que na hora que chega nesse momento é uma questão de autorreflexão, autoanálise, autoconhecimento da gente mesmo, né? Nós vamos ser reconhecidos através das nossas obras. Quais as suas obras e quais as obras do seu cônjuge? Exatamente. E tem até uma parte na Bíblia que fala em Coríntios 7,13. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Aqui não tá falando assim, olha, você não fica com uma pessoa que tem uma crença diferente, você tem que forçar ela a virar para sua religião, porque a sua que é certa. Eu não achei essa parte ainda, por favor, vocês coloquem nos comentários. Manda pra gente, que a gente vai gostar de ler e compartilhar, inclusive. É a mesma coisa, gente, se a gente for parar pra pensar, é um assunto polêmico, é uma coisa polêmica, mas ao mesmo tempo, na hora que eu paro para que Mirliane, agora é uma opinião pessoal, assim, minha, só minha, tá? Na hora que eu paro para pensar, tem tanta coisa dentro de um relacionamento, existe tantas questões que são sérias, que a gente precisa realmente dar valor. São questões, assim, não menosprezando, tá? A situação de cada pessoa que mandou pra gente, que pediu pra gente abordar esse assunto, mas tem tanta coisa que acontece no nosso relacionamento que são coisas sérias, problemas sérios que a gente precisa resolver. E tem tanta coisa gostosa que a gente pode aproveitar, que a gente pode, sabe, compartilhar ali naqueles momentos. É a mesma coisa da gente estar perdendo tempo, da gente falar assim, eu acho que eu vou separar da Giovana porque eu gosto de picanha, a Giovana gosta de sushi. Eu gosto de churrasco e ela gosta de comida japonesa. Gente, são questões de gosto. Tão simples. Exatamente. Então, assim, são coisas tão pequenas que às vezes a gente cria uma coisa tão grande naquilo ali, e eu não falo das pessoas que nos mandaram, não. Eu falo das pessoas que estão querendo impor para os seus parceiros, você tem que ser da minha religião, então ela tem que gostar do que você gostar. Ela tem que usar as cores que você usar, ela tem que frequentar somente os lugares que você frequentar, ela tem que ter os mesmos gostos musicais que você tiver. Não é assim que funciona, gente. Relacionamentos são pessoas opostas, com gostos diferentes, com preferências diferentes. E igual a Giovana falou, relacionamento é escolha. Então, a partir do momento que você decide amar aquela pessoa, você está escolhendo aquela pessoa. Então, você decidiu amar ela da forma que ela é. A partir do momento que os defeitos dela não estão prejudicando você de uma forma violenta, de uma forma agressiva, de uma forma desrespeitosa, de uma forma onde está minando a sua saúde mental, são os gostos dela. E pensa, se a gente for olhar, é por isso que a gente fala, semana passada a gente falou sobre isso. Isso. E a semana passada a gente falou sobre isso. Sobre a questão da gente respeitar o outro, mas sobre a questão da gente ter um olhar positivo em relação às coisas. Pensa, se vocês pegarem esse tempo que está tendo atrito por conta de religião, porque eu quero que você seja da minha religião. Pensa se você olhar por outro lado e falar assim, nossa, eu gosto de churrasco, a Giovana gosta de comida japonesa. Não, então hoje a gente sai, come a comida japonesa da Giovana, porque do mesmo jeito que tem peixe cru, tem o peixe frito também, então você pode comer, não tem problema nenhum. No outro dia sai e come a sua comida, hoje sai e curte a música de um, amanhã sai e curte a música do outro. Pensa a quantidade de passeios, a quantidade de coisas diferentes que vocês não vão fazer juntos, e aí tá focado no problema, tá focado naquela situação ruim, tá focado nas divergências, e é por isso que a maioria dos relacionamentos hoje não dão certo. Divórcio? Exatamente, por questão virou assim. Pega uma coisa desse tamanhozinho, uma questão de gosto, de escolha, e é por isso que a gente bate na mesma tecla desde o começo, alinhamento de expectativas. Mirli, mas passou 5 anos que eu tô com a pessoa e nós não fizemos nunca na vida um alinhamento de expectativas, então você vai parar hoje, e você vai fazer isso hoje, e aí vocês vão ter que entrar no acordo. E aí é assumir com o peito, de peito aberto. Então hoje a gente vai fazer esse alinhamento de expectativas, a questão é a religião, então hoje nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre religião. E a gente vai falar, olha, eu não vou seguir dessa forma, eu vou seguir assim. O que eu acredito é isso. O que eu acredito é isso. Como nós vamos trabalhar juntos para resolver esse problema? A gente vai trabalhar dessa forma. Somos todos iguais, mas a pessoa tem todo o direito de seguir aquilo que ela acredita. Exatamente. Nós somos iguais, todos nós somos imagem e semelhança. Mas ela tem o direito de seguir aquilo que ela acredita. Exatamente. Então, você quer seguir assim? Eu quero. Não, então tá. Então, vamos tentar resolver dessa forma? Não, então tá. Então, que dia que é a sua igreja? A minha
toda terça e domingo. E a sua? A minha é toda quinta e domingo. Não, então tá. Então que dia que você vai na sua? Que dia que eu vou na minha? Então tá. Então dia de terça eu vou na minha, dia de domingo você vai na sua, o restante da semana a gente faz uma coisa junto. Pronto. Acabou. Morreu Maria. E praticar o respeito ao próximo, a opinião do próximo, a vontade do próximo, que ele é ele, você é você. Né, amiga? Exatamente. Então é isso, né, amiga? Eu acho que a mensagem que fica é o respeito, o amor, mas no seu sentido genuíno. Não no É, amor do seu sentido de carnal, físico, aquele amor que a gente só fala quando se refere a marido e mulher. É um amor, eu acho que é um amor mais puro, né? Uma questão de, quando a gente fala de amar, amar o próximo mesmo, saber respeitar. Eu sei que é muito difícil, gente. Às vezes, na hora que a gente fala assim, parece que é uma coisa fácil, tipo assim, elas estão falando porque. Não, é uma questão muito difícil mesmo. Mas é hábito, é praticar. Se hoje você fez uma coisa de errado, uma coisa que não foi bacana, você fazer uma auto-reflexão, você refletir sobre isso e amanhã você falar, nossa, vou tentar fazer diferente. O amanhã não precisa ser exatamente amanhã, porque gera sentimento, tem todo um processo que a gente precisa ali dentro, mas a gente não esquecer disso, porque às vezes acontece uma situação chata, que traz dor, que traz sofrimento, e às vezes você quer se posicionar, mas você deixa aquilo ali dentro de uma caixinha, na hora que você vê aquilo ali já ficou para trás, você não resolveu, você não olhou para aquilo, e é onde aquilo ali vai se acumulando. Então, assim, aconteceu uma situação chata, reflete. Se você não tem condições de falar agora, se você não tem condições de trazer esse assunto à tona na hora, espera um tempo, mas traz, conversa, resolve, e tenta buscar fazer diferente de uma próxima vez. exatamente. Bem de coração aberto mesmo e mente aberta. E o que eu te aconselho é buscar por conhecimento em todas as áreas. Né? Lembrando que nós somos todos iguais, a única diferença que realmente existe é perspectiva de visão. Né? Existe uma situação que eu vejo de uma forma, ela vê de outra forma. Eu acredito em algo, ela acredita naquilo, lembrando que a gente também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. E também um modelo maravilhoso, que às vezes é bom a gente estudar sobre ele também. Para mim, não existe modelo mais perfeito, que foi Jesus. Todas as vezes que vocês realmente for pensar em começar um atrito relacionado a esse assunto, pensa como foi a postura dele. Será que ele faria dessa forma também? Ele agiria dessa forma? Ele teria essa postura? E o que eu sempre falo, já falei em outros episódios e vou continuar falando em vários outros, se você naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, diante de algum problema, independente com quem seja, se você não tiver nada melhor, nada mais produtivo, nada mais acolhedor e confortável do que o seu silêncio, fique calado. Se o que você vai falar não vai ajudar na situação, não vai ajudar o próximo, não vai ser benéfico para aquilo ali, fica calado. Se tudo que você vai falar vai ser uma coisa que vai vir para destruir, o silêncio é a melhor coisa que você pode dar. Então, tá com raiva, tá nervoso, tá estressado, se silencia, pede um momento para a pessoa, Giovana, não consigo conversar agora, tô chateada, tô nervosa, o assunto mexeu muito comigo, eu preciso de um tempo para colocar minha cabeça no lugar, para colocar todas as ideias no lugar, e na hora que eu estiver pronta, eu me posiciono. Melhor coisa que a gente faz. E eu tenho um trecho E isso entra na questão do amadurecimento também, né? muito. E tem um trecho que eu gosto muito, que eu acho que até resume bastante isso. A gente que fica brigando por conta de coisas bestas, que você não tem certeza daquilo que é o certo ou não, para você ficar apontando que o outro está errado, né? E essa é uma prova viva disso, que está em Eclesiastes 9:7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida, pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força,
Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então aproveita a oportunidade que a gente está tendo dessa experiência humana que a gente está vivendo aqui, cumprir a nossa missão com maestria e parar de apontar o dedo com esses julgamentos e buscar atrito por aquilo que você não tem certeza se realmente o outro está errado ou não. Olha que chave. Desfrute com a sua esposa. Desfrute. Às vezes a nossa vida às vezes é tão boa com o nosso cônjuge, né, amiga? A gente tem tanto motivo para viver bem, a gente tem tanto motivo para viver de uma forma boa, a gente tem tanto motivo para desfrutar dessa vida com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e a gente fica preso, a gente se agarra e a gente dá importância às pequenas coisas. E eu falo que o término, o problema, o divórcio, ele vem sempre nas pequenas coisas. Não são os grandes problemas que fazem o casal se separar, porque na maioria das vezes esses grandes problemas costumam unir as pessoas. Se é um problema muito grande, se é um problema de doença, se é um problema grave, a pessoa a primeira coisa que ela faz, ela fala: nossa, a gente tem que ficar junto, a gente precisa, eu não vou abandonar minha esposa, eu não vou abandonar meu marido numa hora dessa. Agora, aqueles problemas desse tamanhozinho, aquelas briguinhas boba que gera brigas grandes, que geram ofensas, que geram mágoas, que geram palavras pesadas um para o outro, é justamente essas coisinhas, a somatória dessas pequenas coisas, que lá na frente vai chegar uma hora que nem se você quiser resolver, você não vai conseguir. Então, para de se apegar às partes ruins, para de se apegar às coisas ruins, começa a olhar para o seu relacionamento de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Começa a olhar o que está acontecendo, tá, mas qual que é a parte boa? Realmente eu preciso cobrar isso? Realmente eu preciso brigar por causa disso? Isso realmente é um motivo sério para ter uma discussão, para ter um desgaste, para ter um problema realmente acontecendo? Então, faz igual está na palavra, desfrute. Desfrute das coisas boas, desfrute do seu casamento e dos momentos que você tem com seu parceiro. E a religião, ela veio para trabalhar o nosso espiritual, para transformar a gente num ser humano melhor. Exatamente. Então, se a gente está saindo desse ambiente, chegando em casa, gerando atrito, é o caso de repensar se realmente está sendo bom. Exatamente. Então, a gente fica agora por aqui. É isso, gente. Foi um tema muito tenso, né? Deixou até... Nossa Senhora! É muita responsabilidade, gente. Na hora que a gente fala sobre isso, na hora que a gente fala sobre o abrir a boca, a Giovana já trabalhou como já foi aconselhadora, hoje ela está, né, numa outra posição, por questão de tempo ela não consegue ser mais. Eu ainda estou nessa questão. E pensa na hora que uma pessoa te procura. Pensa na hora que uma pessoa chega em você e ela te coloca um problema nas suas mãos. Pensa se se a primeira coisa uma pessoa te procura e vira para você e fala assim para você, é uma pessoa que ama o marido, é uma pessoa que quer fazer de tudo para o relacionamento dar certo, ela traz um problema do relacionamento para você e você vira para a pessoa e fala assim, se não tá bom, larga, segue sua vida, divorcia e que não sei o quê. Você está destruindo uma família. Então, assim, o peso... É uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade que a gente tem, o peso que a gente tem para estar aqui falando, para estar no Instagram colocando a cara, para estar no Instagram falando, para estar fazendo os aconselhamentos que a gente faz, a responsabilidade é muito grande. A gente tem que ter uma noção muito grande, a gente tem que ter um carinho também, a gente tem que falar muitas vezes com o coração, a gente não pode dar a nossa opinião, a gente tem que olhar a situação num contexto geral e não no que a gente pensa, no que a gente acha. Então, todas as vezes que a gente existe traz... um estudo gigante por trás Isso. em todos os temas que a gente traz aqui. Em todos os temas, não é a nossa opinião, é aquilo que a gente acha, mas sim com base nos estudos que a gente realiza diariamente para vir aqui falar com vocês. Né? Tanto especializando mesmo em comportamento humano, em mente humana, e estudando até um pouquinho sobre todas as religiões para a gente vir aqui falar hoje com vocês. Exatamente. Então, assim, na hora que a gente vem, na hora que a gente fala,
O intuito é realmente ajudar, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, às vezes para vocês aí do lado, a gente fala que é um assunto pesado para a gente, que é um tema que a gente está até aqui suando, e às vezes as pessoas até nem entendem, falam assim, ah, mas nem parece ser uma coisa demais, nem parece ser uma coisa tão grande. Porém, tem várias pessoas que estão assistindo. Tem pessoas que estão saudáveis e tem pessoas que estão doentes. Tem pessoas que estão com a saúde mental em dia, tem pessoas que não estão com a saúde mental em dia. Tem pessoas que o relacionamento está maravilhoso e tem pessoas que estão com problemas no relacionamento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma palavra, uma frase torta, uma frase errada que a gente traz aqui, e igual a gente falou, é muita questão de interpretação, é muita questão do que a pessoa entende. Então, às vezes a gente traz uma coisa que a gente quer falar de um jeito e a pessoa entende outra completamente diferente. Então, até quando a gente vai trazer o assunto, que a gente vai trazer a situação, a gente pensa, tá, mas e se a gente falar isso, a pessoa entender de outro jeito, né, amiga? Mas se a gente colocar assim, a pessoa vê dessa forma. Então, até nisso a gente tenta pensar, justamente porque as pessoas que estão assistindo, cada uma tem sua vida, cada um tem seus problemas, cada uma tem a sua realidade. E a sua perspectiva mesmo. Exatamente. Então é isso. Então a gente se encontra aqui agora na próxima semana, nesse mesmo sofá, nesse mesmo horário. O que o pessoal não pode deixar, amiga? Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, curte o nosso vídeo, deixa comentário, gente, que seja positivo, que seja negativo. Fala pra gente se realmente está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, se você ficou com alguma dúvida. Se quiser deixar no comentário, se quiser mandar no direct no nosso Instagram, sempre tem aqui. Todos. Isso. A gente não expõe o nome de ninguém, deixa tema, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente está aqui à disposição. E é isso. Até a semana que vem com mais um Desperta, mulher!